Olá, vamos para a 13ª lição, os 3 fatores de revolução da consciência. Nas escolas esotéricas, nas escolas místicas, nas escolas de algumas religiões como o budismo tibetano, são ensinados 3 fatores que revolucionam essa consciência, a nossa consciência. Como nós falamos, temos 3% de essência livre e 97% de essência engarrafada pelo agregado psicológico. Esse engarrafamento dessa nossa essência e 3% de essência livre, não consciência, nos deixa totalmente à mercê do nosso eu psicológico, à mercê desse mundo, à mercê das leis que nos prendem ao sofrimento humano. É quase impossível que eu me revolucione, que eu saia do ciclo do sofrimento humano se eu não revolucionar primeiro a minha consciência. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que despertar esses 3% que estão livres. Hoje em dia, a humanidade está mais ou menos 3%. Com o fim da era, geralmente a humanidade começa a adormecer cada vez mais. Talvez não tenhamos mais 3%, menos um pouquinho, 2% ou 1% de essência livre. Temos que primeiro transformar essa essência em consciência, para depois poder liberar mais essência para ir transformando em consciência. Os 3 fatores de revolução da consciência são ensinados de forma muito fechada ao longo do tempo, ao longo de vários séculos. Esses ensinamentos eles foram muito fechados, porque se não fosse assim, muitas pessoas que tentaram passar de outra forma sofreram grandes represálias, sofreram grandes problemas. Então, sociedades secretas, alguns grupos fechados ensinaram esse conhecimento à humanidade. Inclusive, o budismo tibetano. O budismo tibetano ele ensina ainda esse conhecimento a quem se propõe a entrar, a quem se propõe a fazer. Só que tem alguns fatores, dos 3 fatores, um desses 3 fatores, os budistas passam muitos anos para merecer esse conhecimento, para que venha um mestre budista e passe isso para ele. Ele tem que realmente querer, muitos anos buscando isso, muitos anos tentando encontrar esse conhecimento. E são dados para eles de forma, digamos assim, muito pequena, muito poucas informações. Nesse fim de era, nós estamos colocando esse conhecimento para vocês de forma aberta. Isso quer dizer que poucas pessoas vão entender isso, vão assimilar esse conhecimento. Esse conhecimento que revoluciona a consciência, que nos faz realmente despertar. Já falamos dos 3 fatores. Muitas escolas falam dos 3 fatores de forma diferente, com outras palavras, com outros nomes. Aqui estamos falando de 3 fatores. O primeiro é o morrer, o segundo é o nascer, e o terceiro é o sacrifício pela humanidade. O morrer, ou a morte psicológica, é algo que temos que ter muita atenção nisso. É aquela coisa da autoobservação, dos centros. E tem outra técnica que é chamada morte em marcha, que é de instante a instante você está pedindo à Divina Mãe para eliminar aquilo que está vindo. Muitas vezes eu tenho tempo para observar em que centro está agindo e elimino. Mas muitas vezes o agregado vem tão rápido, aquele pensamento que eu não quero, aquela ação que eu não quero, aquela emoção que eu não quero, vem tão rápida que eu não percebo o centro de que centro aquilo está vindo. Então eu peço imediatamente: Divina Mãe, elimina de mim esse agregado, esse defeito, esse eu, essa vontade, esse pensamento, e pede com força. Pede realmente querendo que tire aquilo de você. Chamado morte em marcha, que é um tipo de morte psicológica que eu faço todo tempo, todo momento. Eu não descanso. Nós dizemos que é como um soldado em época de guerra. Eu estou ali observando o tempo todo, estou eliminando o tempo todo.
assim eu mudo, assim eu começo a despertar na minha consciência. É uma das maneiras, é a morte. Eu vou melhorando, retirando de dentro de mim aquilo que não importa. Isso tem que vir agregado de um trabalho forte, um trabalho de meditação, um trabalho de autoobservação, um trabalho de análise dos centros, para que a morte em marcha funcione. Outra coisa que seria interessante fazer seria ver as virtudes. Ou seja, se eu consigo observar um defeito em mim, a ira, digamos assim, a ira é meu maior defeito, eu posso... Qual seria a antítese da ira? Eu posso dizer que seria a paciência, seria a compreensão do outro. No fundo de tudo, toda compreensão, no fundo, tem que ter o amor. Mas eu tenho que desenvolver algo antes disso. A compreensão. Então eu posso fechar os olhos e meditar, talvez. Eu estou chamando de meditar porque eu posso fazer realmente uma meditação, fechar os olhos, colocar atenção através de um koan. O que é um koan? Koan são palavras que eu coloco para a mente, que a mente não tem respostas. E eu vou esperar aquela resposta ser dada. Por exemplo, eu posso perguntar, se duas palmas têm esse som, qual é o som de uma palma só? Então eu fecho os olhos e espero a resposta. O que vai acontecer? A mente não tem resposta para isso. Toda resposta que a mente dá está errada. Então eu tenho que compreender isso. A mente dá uma resposta, eu tiro a resposta e fico esperando a próxima resposta. Me vem outra resposta, eu tiro aquilo e espero a outra. A mente vai me dar muitas respostas erradas. Só que eu sempre tiro e fico esperando uma resposta. O que vai acontecer? Como a mente não tem condição de me responder, ela vai calar. Nesse momento, eu consigo entrar no estado meditativo, consigo ter uma resposta à minha pergunta. Uma resposta direta, da consciência. A consciência é muito direta. Então eu começo também a despertar minha consciência por aí, através dessa experiência e dessas respostas que eu obtenho através de perguntas que a mente não pode responder. Outra pergunta interessante é, se tudo se reduz à unidade, a que se reduz a unidade? E espero a resposta. Então esse koan pode me dar o estado meditativo e pode ajudar no despertar da consciência. E eu posso fazer a mesma coisa para as virtudes. Se eu tenho raiva, eu posso meditar na paciência. Eu posso fechar os olhos e perguntar para a minha mente, como é estar no estado de paciência? Como seria vencer aquele meu ódio com a paciência? Com a compreensão? E eu vou aprender as virtudes. Se eu não consigo vencer um determinado agregado meu que é muito forte, uma luxúria, uma gula, a própria ira, né, a inveja, eu coloco qual é a antítese digamos, da gula. A antítese da gula seria o sujeito não querer comer nada, mas aí não dá, eu teria que entrar no caminho do meio. Então eu vou meditando, vou buscando informações, faço a pergunta e espero a resposta. Eu vou chegar realmente na conclusão certa de como eu tenho que agir. E vou entrando naquele sentimento, vou entrando nessa compreensão maior. Vou me banhando com essa compreensão. É uma das formas de quando eu experimentar aquela sensação, ou aquele ódio que me faz perder totalmente, fecha a minha visão e eu apenas ajo, eu agora sei o que eu posso colocar no lugar daquilo. E eu posso colocar, eu posso me concentrar, fechar os olhos, parar um pouquinho e colocar a antítese, o caminho do meio daquele defeito. Mas para fazer isso, eu tenho que primeiro parar alguns momentos do dia, ou fazer uma meditação em relação às virtudes. Saber que virtude eu preciso. Que virtude eu poderia ter para mudar a minha vida. Para me transformar, para ajudar nessa morte psicológica, para ajudar nessa transformação
que eu tenho que ter. Então eu vou meditar nisso. E não é uma vez só não, são várias vezes para obter realmente uma resposta coerente. E não é só uma resposta, para aprender a entrar naquele estado. Aí o que acontece? Que eu vou começando a enfraquecer mais o meu ego, o meu agregado. Então isso vai facilitar o meu trabalho. O segundo fator, esse é o primeiro, a morte. O segundo fator é o trabalho com as energias que nós temos no nosso interior. Nós temos muitas energias que estão trabalhando de forma errada. Os nossos próprios centros estão todos equivocados, todos equilibrados. O segundo fator é chamado de alquimia. Na alquimia, se nós formos ver a história da alquimia, a história do chumbo transformado em ouro, é todo um simbolismo querendo realmente mostrar o que é alquimia. Vamos passar um vídeo para vocês que vai contar toda a história do segundo fator, do que realmente é alquimia, do que temos que fazer. Isso vai esclarecer mais. Aqui é só realmente uma pincelada do segundo fator. Esse vídeo vai estar muito mais abrangente, essas explicações, e vamos poder tirar as dúvidas de vocês através de conversa, através de mensagem mesmo, ou através até de quem sabe algum dia nos encontrarmos em algum lugar para conversar, formarmos um grupo realmente presencial, né? O segundo fator é muito importante estudar a fundo, ser compreendido profundamente. É do segundo fator que muitas pessoas param na vida. É do segundo fator que muitas pessoas deixam de continuar esse trabalho. Aliás, os três fatores são muito difíceis, são muito complicados. Cada um tem a sua particularidade de complicação, de dificuldade, mas é possível superar com vontade, com consciência, com compreensão, querendo, com motivação, entendendo realmente mais a fundo os benefícios desse trabalho do segundo fator, do primeiro, do segundo, do terceiro. Aí sim, aí nós podemos começar a caminhar. Então o segundo fator é o trabalho com nossas energias. A energia que eu tenho no meu corpo, a energia que está obstruída, a energia que está realmente de uma forma que não deveria estar. É transformar esse chumbo dessa energia em um ouro da consciência, transmutando isso para locais superiores. É interessante o segundo fator ter a compreensão de alguns alimentos que eu não posso comer, ou não devo comer, como por exemplo a carne vermelha. No início nós dizemos assim, não deixe de comer a carne, mas vá trabalhando, vá fazendo as práticas. O que vai acontecer? Quando eu faço as práticas, naturalmente eu vou deixando os alimentos que eu preciso deixar de comer. O álcool atrapalha a forma energética. Sempre falamos de forma energética, porque esses alimentos, eles obstruem nossa energia ou deixam elas confusas no meu corpo. O meu sistema energético, como os chakras, os meridianos, são todos influenciados pelo que eu como. Então o café, a cafeína, estimulantes, acabam confundindo o meu sistema energético. Alguns refrigerantes também deveriam ser deixados. O chocolate acaba desmagnetizando meu chakra da expressão e minha vida fica mais difícil, mais complicada, mais travada. Então, tem esses alimentos que seriam importantes, necessários que aos poucos eu fosse compreendendo a importância de deixar de consumir, não apenas por esse trabalho, mas pela minha saúde em geral. A saúde que eu falo saúde do corpo físico, falo saúde do corpo emocional, mental e energético. E o terceiro fator, que é um dos também os mais importantes, que é o sacrifício pela humanidade. Quando nós falamos de sacrifício, é passar esse conhecimento para as pessoas. Quando alguém passa um conhecimento desse, ela é muito criticada. Algumas pessoas vão querer e milhares não vão querer. Isso acontece porque nem todo mundo está preparado para esse conhecimento. A humanidade, como está muito no exterior, vendo muito lá de fora,
querendo as conquistas da tecnologia, das coisas externas. Esse conhecimento interno, no momento, são para poucas pessoas. Poucas pessoas que têm a consciência, a essência já amadurecida, esperando encontrar um caminho, encontrar esse caminho especificamente. Porque as pessoas estão buscando vários caminhos que não levam a lugar nenhum, várias práticas que não levam a lugar nenhum. Nós estamos mostrando o caminho que leva à revolução da consciência, a aumentar a consciência, a que eu possa voltar, digamos, para dentro de mim mesmo e eu possa experimentar de forma direta esse conhecimento maior de quem eu sou e para onde eu tenho que ir. Isso não se diz. Essa verdade eu tenho que entrar dentro de mim e realmente descobrir, através de despertar a consciência. Na minha consciência é que estão essas respostas. É na minha consciência, em nenhum outro lugar. Não adianta eu viajar o mundo todo. Eu não vou encontrar, se eu não encontrar dentro de mim mesmo. Às vezes eu tenho que ir para alguns lugares para encontrar pessoas que possam me indicar o caminho. Aí sim. Lugares que eu possa realmente encontrar um tipo de vibração que vai fortalecer esse caminho dentro de mim. Mas esse caminho já está dentro de cada um de nós. Basta que eu observe, que eu olhe para dentro. Então esses são os 3 fatores que revolucionam a consciência. E qual a importância dessa revolução? É justamente me encontrar. No 100% de consciência está a ascensão do ser humano. Está a revolução do ser espiritual que tem dentro de nós, de cada um de nós. Está a felicidade eterna. Está a fonte da eterna juventude. Está a imortalidade. E é isso que nós buscamos. Essa ascensão, esse despertar maior que vai nos levar para o caminho que eu tenho que ir. Não que me dizem por aí que eu tenho que ir. Quando eu tenho essa certeza, aí sim, o mundo todo se abre para mim e as coisas se transformam na minha vida. Porque agora eu sei, ninguém me disse, eu descobri. Então eu me conecto com seres superiores, com seres que fazem parte da minha casa, do meu estado maior. Isso aqui é importante, ok? Então vamos para a próxima lição, nos encontraremos mais tarde.